Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar prosseguimento às equações e inequações exponenciais. Só que antes da gente entrar nas equações e nas inequações, a gente precisa de entender um pouquinho os gráficos das exponenciais de novo, para a gente entender a ideia. Olha só, nesse caso aqui, a gente tem uma função exponencial crescente. Ué, professor, como é que você sabe que isso aqui é crescente? Por quê? Porque você, à medida que aumenta o x, também está aumentando o y, crescente. Já a outra, esse segundo exemplo, é uma exponencial decrescente. À medida que você aumenta o x, o y está diminuindo, né? Bom, o que eu preciso entender aqui nesse processo? Aqui a base é maior do que 1. E aqui a base está entre 0 e 1. Mas o que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Quando você resolve uma equação do tipo x² igual a 4, você concorda que se x² é igual a 4, x² é 2². Então você tem expoentes iguais. Ah, professor, então as bases são iguais? Não necessariamente. Por quê? Porque pode ser mais ou menos 2. 2² dá 4, menos 2² também dá 4. Só que quando você faz, isso, os expoentes eram iguais, não necessariamente as bases vão ser iguais. Só que agora, a gente vai entender um outro processo. Quando você faz uma função, né? Pega uma função qualquer. Aqui eu tenho um x, x1. Você concorda que para ele tem um y1? Quando eu pego um x2, para ele tem um y2 diferente. Aqui também, x1 tem um y1, x2 tem um y2, né? O que eu quero que você perceba é o seguinte: toda vez que eu tiver na exponencial para cada x, a gente vai ter sempre o mesmo, vai ter sempre um y diferente. Então assim, pessoal, x1, y1, x2, y2, x1, y1, x2, y2. Não repete. Aqui, nesse exemplo que eu fiz, é porque isso aqui é uma função de segundo grau. E na parábola, quando você analisa uma parábola qualquer, você pode ter para x diferentes um mesmo y. Isso é o que a gente caracteriza como função injetora. Para cada x diferente, um y diferente. Só que eu não quero que você fique, eu tenho que ficar lembrando que é injetora, se não é injetora. Não, a gente não vai ficar lembrando nada disso. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a ideia da coisa. Você concorda aqui que cada x diferente tem um y diferente? Tá. Você concorda que para cada x diferente tem um y diferente, independente se é crescente ou se é decrescente. Então, o que é uma equação exponencial? É uma equação que você tem a elevado a x1 igual a elevado a x2. Olha só, as bases são iguais. Quando você tiver essa igualdade, você viu aqui comigo que para x diferentes, os y são diferentes. Se os y's, que é o a elevado a x, estão sendo iguais, obrigatoriamente é porque os x são iguais. Professor, vou ter que ficar pensando nisso toda a prova? Não. Em que consiste a resolução de uma equação exponencial? A resolução de uma equação exponencial é uma coisa muito simples. Você vai tentar igualar as bases para você poder comparar os dois expoentes. Se as bases são iguais e tem uma igualdade, quer dizer que os expoentes obrigatoriamente são iguais. Então, por exemplo, 2 elevado a x igual a 8. 2 elevado a x, escreve o 8 na base 2. 2 ao cubo, x igual a 3. As bases são iguais, tem igualdade. É muito mais simples do que a teoria toda. 2 elevado a x igual a 32. 2 elevado a x igual a 2 à quinta. Já está na mesma base, compara os expoentes. X igual a 5. Certo? Já a gente vai fazer vários exercícios sobre isso. Mas a ideia básica, tanto da equação quanto da inequação exponencial, vai ser escrever tudo na mesma
base. Na verdade, isso aqui tudo que eu expliquei para vocês tem muito mais a ver com inequação do que propriamente com equação. Porque equação, a ideia base é põe na mesma base, compara os expoentes, acabou a questão, beleza, pronto, segue o barco. Agora, o negócio é na inequação. Olha para cá para você entender isso comigo. Aqui eu tinha uma função crescente. Você concorda comigo que se é uma função do tipo a elevado a x, esse cara é o a elevado a x1 e esse cara é o a elevado a x2. Né? Observa, quem é maior aqui, x1 ou x2? Você concorda que o x2 é maior do que o x1? E o a elevado a x2 está sendo maior do que o a elevado a x1. O que eu quero que você entenda é que na inequação exponencial pode aparecer a elevado a x1 maior do que a elevado a x2. Só que na inequação tem uma diferença muito grande se a função é crescente ou se ela é decrescente. Porque olha só, nos dois exemplos que eu fiz, o x2 é maior do que o x1, não é? O x2 é maior do que o x1. Agora, o y2 é maior do que o y1 nas duas? Não. Olha só, na primeira aqui, o x2 é maior do que o x1. O y2 é maior do que o y1. O y2 é maior do que o y1, certo? Agora olha na outra, na 2. x2 é maior do que o x1. O y2 é maior do que o y1? Nessa daqui não. Então olha só, a ideia é sempre a mesma. É tentar escrever tudo na mesma base. Sempre tentar escrever tudo na mesma base. Imagina, por exemplo, que a gente tem a elevado a x1 maior do que o a elevado a x2. Ó, a elevado a x1 maior do que o a elevado a x2. Esse é o nosso segundo exemplo. Mas o que eu quero que você perceba é o seguinte. Vai ter uma inequação qualquer. Né? Vai ter uma inequação qualquer. Maior, menor, maior é igual. Eu vou colocar na mesma base. Já está na mesma base, não já? Eu vou comparar os expoentes. Igual a gente fez na equação. A gente colocou na mesma base, comparou os expoentes. Coloca na mesma base e vai comparar os expoentes. Só que tem uma diferença. Olha para cá para você entender. Nesse caso aqui, ó, o x2 era maior do que o x1. O y2 era maior do que o y1. Ou seja, ó, se o y2 é maior do que o y1, nesse caso o x2 foi maior do que o x1. O que eu quero que você entenda é isso. Toda vez que eu for comparar os expoentes e a base for maior do que 1, ou seja, a função for crescente, você vai manter esse sinal da desigualdade. Você vai manter o sinal da desigualdade. Toda vez que a base estiver entre 0 e 1, você vai escrever na mesma base e vai comparar os expoentes. Só que toda vez que a base for menor do que 1, você vai inverter o sinal da desigualdade. Então anota isso, ó. Aqui você mantém o sinal da desigualdade e aqui você troca o sinal da desigualdade. Pessoal, eu tenho que explicar isso para você entender de onde vem. Mas vamos resumir agora, porque o que interessa é agora. Toda vez que você tiver uma equação ou inequação exponencial, o que você vai tentar fazer? Vai escrever os dois lados, vai tentar escrever os dois lados na mesma base. Vai tentar escrever os dois lados na mesma base. Tá, professor, escrevi os dois lados na mesma base. O que eu faço agora? Depois que você escreveu os dois lados na mesma base, se for uma igualdade, você vai, tanto inequação quanto equação, você vai comparar os expoentes. Se for igualdade, você iguala os expoentes. Equação, eu igualo os expoentes. Escrevi os dois lados na mesma base, eu igualo os expoentes. Olha agora. Inequação, certo? Eu escrevo na mesma base e eu vou comparar os expoentes. Se a base for maior do que 1, eu mantenho o sinal da desigualdade.
Se a base for menor do que 1, eu troco o sinal da desigualdade. Então aqui, por exemplo, ó, se fosse assim, 2 elevado a x maior ou igual a 8, seria 2 elevado a x maior ou igual a 3. Aí eu vou comparar os expoentes, o x e o 3. Eu vou manter o sinal da desigualdade ou eu vou trocar? Você vai olhar para a base. Qual é a base? 2. Eu mantenho o sinal da desigualdade. Tá? Eu mantenho o sinal da desigualdade. O que a gente vai fazer, essa é a teoria para a gente entender. A gente vai praticar e você vai ver que na prática é tudo muito mais fácil do que entender o gráfico de fazer tudo isso. Tá? Então a gente vai partir agora aí para fazer várias questões e aí vocês vão ver que isso é muito tranquilinho. Tá bom? Então vamos resolver algumas questões aqui, alguns exemplos. Ó, resolver as equações aí, né, em R. E aí a ideia da equação exponencial que a gente viu é sempre tentar escrever na mesma base. 2 elevado a x, base 2. 256. Ah, professor, 256, como é que eu sei? É 2 à oitava. Ah, e se você não souber? Pega o 256 e fatora. 2, 128, 2, 64, 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 à oitava. Tá na mesma base? Tá. Então, compara os expoentes. X é 8. Se for uma prova discursiva, solução é o número 8. Tá? Tem que colocar o conjunto de solução em toda equação ou inequação quando for uma prova discursiva. Agora vamos ao mais difícil. Raiz de 2 elevado a x igual a 1/4. Começaram os problemas. Porque o que é raiz de 2? Pessoal, lembra comigo? Raiz quadrada de 2. Toda vez que tem raiz, é um número elevado a uma fração. Ó, o 2 aqui e o 2 aqui. Aqui tem 1, aqui tem 2, ó. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Fica 2 elevado a 1/2. Isso aqui é 2 elevado a 1/2. Elevado a x igual. Presta atenção numa coisa. 1/4. Como é que eu faço? Eu faço assim, ó. O que é o 4? O que é o 4? 4 é 2 ao quadrado, concorda? 1/4 você teria que inverter. Mas inverter é trocar o sinal do expoente. 2 a menos 2. Outro jeito, você podia fazer assim, ó. 1/4 é 1/2 ao quadrado. Só que 1/2 é 2 a menos 1 ao quadrado. 2 a menos 2. Então isso aqui é 2 a menos 2. Pessoal, expoente do expoente a gente multiplica. Então fica 2 elevado a x sobre 2 igual a 2 elevado a menos 2. Tá na mesma base, compara os expoentes. X sobre 2 igual a menos 2. X é menos 4. Solução, menos 4. Tranquilo até aqui? Letra C. Na C, vou começar por isso aqui, ó. 125 sobre 27. Concorda comigo que se eu fatorar o 125, dá 5 ao cubo? 125 por 5, 25 por 5. 5 por 5 dá 1. 5 ao cubo, ó. Isso aqui é 5 ao cubo. E o 27 fatorado? 3 ao cubo. Então isso tudo é 5/3 ao cubo. Observe. 3/5 elevado a x igual a 5/3 ao cubo. Pessoal, não está na mesma base. Não está na mesma base. Um é 3/5, a outra é 5/3. Mas você concorda que são bem parecidas? Um é o inverso do outro. Então, ó, 3/5 elevado a x. Como é que eu faço para inverter? Eu inverto trocando o sinal do expoente, menos 3. Então, observa aqui comigo agora, ó. Observa aqui comigo agora. Tá na mesma base, 3/5 igual os expoentes. X é menos 3. Solução, menos 3. Tranquilo? E agora vamos ver umas outras. Olha aqui, D. Ih, professor, complicou. Primeiro, já complicou porque tem um negócio somando. O que você vai fazer é passar ele para lá, ó. Raiz de 3 mais raiz de 5 elevado a x igual a menos 2. E aí agora eu preciso que você entenda isso. Essa é a parte que a gente tem que lembrar do gráfico. Olha só. Isso aqui, eu não sei quanto vale exatamente. Eu tenho uma noção
que o raiz de 3 é 1,7, 1,73 e que o raiz de 5 é mais de 2, porque raiz de 4 é 2, é mais de 2. Mas só isso que eu tenho de noção. Mas só isso já me basta. Concorda que isso é um número positivo? Isso aqui é um número positivo? Um número positivo elevado a qualquer coisa nunca pode dar negativo. Pode tentar. Pega aí um número positivo, pega o 3 e sai elevando a qualquer coisa. A1, A2, A0, a -1, a -2, a 1/2. Nunca vai dar negativo. Não dá negativo. Então qual é a solução disso aqui? O número positivo elevado a x dando negativo? A solução é vazio. É vazio. Agora uma outra que a gente tem que estar esperto. 2 elevado a 2x mais 4 igual a 3 elevado a x mais 2. Essa daqui a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. O primeiro cuidado que a gente tem que ter é que 2 já está fatorado, que é o 2. E o 3 também. Só que eles são números que a gente chama de primos entre si. O que são números primos entre si? São números em que a gente não consegue escrever os dois na mesma base. Não consegue escrever os dois na mesma base. Então o que eu vou fazer aqui? Só tem um jeito desses dois lados serem iguais, já que não dá para pôr na mesma base. É se esse expoente for zero e ao mesmo tempo esse expoente for zero. Ué, professor, por quê? Não entendi. Quanto é 2 elevado a zero? Qualquer número elevado a zero dá 1. Quanto que é 3 elevado a zero? Dá 1. Fica uma igualdade. Fica uma igualdade. Tá? Então, quando eu tiver números primos entre si, só vai funcionar se o resultado deles der zero. Isso acontece quando o expoente, quando o resultado deles der 1, dos dois lados. E isso só acontece quando o expoente é zero. Só que tem que ser zero dos dois lados ao mesmo tempo. Por que eu estou falando isso? Porque aí a gente vai ter que colocar que 2x mais 4 é zero. E ao mesmo tempo x mais 2 é zero. 2x igual a menos 4, x menos 2. X igual a menos 2. Solução, o nosso menos 2. Tá, mas, professor, olha só. Se aqui tivesse dado menos 2 e aqui tivesse dado 10, aí não valeria. Porque não tem como x ser ao mesmo tempo menos 2 e 10. Então, por isso que eu tenho que fazer nos dois. E tem que dar a mesma resposta nos dois. Se tivesse dado menos 2 aqui e qualquer outro número aqui, 10, 5, 2, 7, a resposta seria vazio, tá? Seria vazio. E a letra F, que tem E elevado a x igual a zero. O que é isso, E elevado a x igual a zero? Quando a gente faz o E elevado a x igual a zero, primeira coisa que eu preciso saber é o que esse E vale. O que é esse E? Esse Ezinho é o número de Euler. A gente escreve o número de Euler, mas é o de Euler. E ele vale aproximadamente 2,718. A gente vai usar bastante isso em logaritmo, tá? Aproximadamente 2,718. O que eu preciso de saber disso? Eu preciso saber o seguinte. Quando você pega um número positivo e eleva a qualquer coisa, vai dar zero? Testa aí. Pega 5, eleva a 1, A2, A3, A4, a zero. Nunca dá zero o resultado. 5 elevado a 1 é 5, 5 ao quadrado é 25, 5 ao cubo é 125, 5 elevado a 0 é 1, 5 elevado a menos 1 é 1/5, porque inverte, 5 elevado a 1/2 é raiz quadrada de 5, 5 elevado a 1/3 vai ser raiz cúbica de 5, ou seja, não tem jeito. Um número positivo elevado a qualquer coisa, ele tem que dar positivo, ele não pode dar zero. Então a solução aqui é vazio. A solução aqui é vazio. Essa daí é mais pra gente apresentar pra vocês o que é esse Ezinho, esse número de Euler aí, o número de Euler, né? E agora, a gente vai fazer uma outra em que já começa a dificultar um pouquinho. Por quê? Aqui tava fácil, eu escrevia na mesma base rápido, escrevia na mesma base. Aqui já complicou, porque tem muita coisa aqui. E para fazer esse tipo de questão, a gente tem que lembrar das propriedades de potenciação e radiciação. Por exemplo, o que é 3 elevado a x menos 1? Vê se eu posso escrever assim. 3 elevado a x vezes 3 a menos 1. Só pode? Pode. Porque vamos fazer a operação inversa? Produto de potência de mesma base. A gente conserva a base, que é o 3, soma os expoentes. Menos 3 elevado a x.
3 elevado a x mais 1 é 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. 3 elevado a x vezes 3 ao quadrado, 306. Coloco 3 elevado a x no fator comum em evidência, porque ele aparece em todos, ó. Aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. Quando eu coloco ele em evidência, sobra 3 a menos 1. Menos, cuidado aqui, ó. Para descobrir o que sobra, eu faço uma divisão. Eu pego esse cara, 3 elevado a x vezes 3 a menos 1, e divido por 3 elevado a x. Sobra 3 a menos 1. 3 elevado a x dividido por 3 elevado a x dá 1. Mais 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1 dividido por 3 elevado a x dá 3 elevado a 1. 3 elevado a x vezes 3 ao quadrado dividido por 3 elevado a x dá 3 ao quadrado. E isso é 306. 3 elevado a x vezes 3 a menos 1 é 1/3. Menos 1 mais 3 mais 9. Isso é 306. 3 elevado a x vezes 1/3. Agora, 9 mais 3 dá 12. 12 menos 1, 11. 306. MMC aqui dentro é o 3. Ó, vamos fazer direto? 3 vezes 11, 33. Mais 1, 34. Isso é igual a 306. Vou pegar o 34 que está multiplicando e vou passar para lá dividindo. 306 sobre 34, que dá 9. 3 elevado a x sobre 3 igual a 9. Passo 3 multiplicando, 3 elevado a x é 27. 27 é 3 ao cubo. Está na mesma base. Olha só, a gente fez isso tudo para conseguir colocar na mesma base. Então, x é igual a 3. Solução é o nosso númerozinho 3. Vamos fazer mais duas aqui, tá? Um pouquinho mais difíceis, principalmente a letra I. Mas aqui logo de cara já tem um problema. Porque não dá para escrever tudo da mesma base. Professor, dá assim, ó, base 3, aqui é 3, aqui é 3 ao quadrado, aqui é 2 vezes 3, tem um 2 que não tem nos outros, não dá, tá? Não dá. Você pode lembrar de uma propriedade do seguinte, o que é 9 elevado a x? É 3 ao quadrado elevado a x. O que você faz com o expoente do expoente? A gente não multiplica? Então ia ficar 3 elevado a 2x. Então eu posso escrever assim, ó, 3 elevado a x ao quadrado. Ué, professor, pode? Pode, porque expoente do expoente a gente não multiplica. Isso aqui é 3 elevado a 2x também. Isso é 3 elevado a 2x, 3 elevado a 2x, 9 elevado a x. Então eu vou trocar aqui por 3 elevado a x ao quadrado. Menos 3 elevado a x igual a 6. Vou usar um artifício. 3 elevado a x eu chamo de y. Então eu vou ter aqui y quadrado menos y igual a 6. Y quadrado menos y menos 6 igual a 0. Equação de segundo grau. Pessoal, pode ser Bhaskara ou soma produto. Eu vou fazer soma produto porque eu sei que vocês sabem Bhaskara. Soma menos b sobre a, soma dá 1. Produto c sobre a dá menos 6. Pensa aí, dois números somados dão 1 e multiplicados dão menos 6. 3 e menos 2. Só cuidado, porque isso não é a resposta. Nem existia y, eu que inventei. Então, ó, 3 elevado a x é 3. Ou 3 elevado a x é menos 2. Eu volto no artifício, né? Pessoal, 3 elevado a x igual a 3 elevado a 1. X é igual a 1. Vale, beleza. Olha agora, olha agora. 3 elevado a x menos 2. A gente já fez isso aqui, ó, nos exemplos. Um número positivo elevado a qualquer coisa nunca pode dar negativo. Então aqui não tem solução. Portanto, nossa única solução é o número 1. Certo? E aí vem uma como essa, que tem 4 elevado a x mais 6 elevado a x igual a 2 vezes 9 elevado a x. Problemão. Aqui eu tenho 4, que é 2 ao quadrado. Aqui eu tenho 6, que é 2 vezes 3. E aqui eu tenho 9, que é 3 ao quadrado. Então eu tenho base 2 aqui, base 3 aqui, e aqui a base misturada. Sempre que isso acontecer, você vai procurar colocar tudo numa mesma base. Como? Dividindo por qualquer uma daquelas bases ali. Você pode dividir por 4 elevado a x, por 6 elevado a x ou por 9 elevado a x. Desde que eu divida tudo. Pessoal, não entendi não. Eu vou, por exemplo, dividir todo mundo aqui por 9 elevado a x. Ó.
esse por 9 elevado a x, esse por 9 elevado a x, esse por 9 elevado a x. Olha o que vai acontecer. Aqui eu tenho uma propriedade da potenciação que eu posso juntar 4 nonos elevado a x, mais aqui 6 nonos elevado a x. Aqui fica 2, 9 elevado a x dividido por 9 elevado a x dá 1, 2 vezes 1 dá 2. Olha agora o que eu vou fazer, hein? Aqui, concorda que é 2 terços ao quadrado, dá 4 nonos, elevado a x. Mas, dá para simplificar o 6 e o 9 por 3. 2 terços elevado a x igual a 2. Pessoal, eu vou trocar o x e o 2 de lugar, ó. Mesma coisa que eu fiz lá naquela propriedade, na outra questão. Ó, vê se não dá na mesma. 2 terços elevado a x ao quadrado. Dá na mesma. Mais 2 terços elevado a x igual a 2. E vou usar um artifício. Vou chamar o 2 terços elevado a x de y. Vai ficar pra gente y ao quadrado mais y menos 2 igual a 0. Aí vem uma equação do segundo grau. De novo, soma e produto. Soma agora. Soma é menos b sobre a. Dá menos 1. Produto c sobre a. Dá menos 2. Vamos pensar em dois números somados. Dão menos 1 e multiplicados dão menos 2. Os números aqui vão ser menos 2 e 1. A soma dá menos 1, produto dá menos 2. Só que não tinha y, então volta no artifício. 2 terços elevado a x pode ser menos 2, ou 2 terços elevado a x pode ser 1. Pessoal, 2 terços, 2 dividido por 3 dá 0 alguma coisa, mas é positivo. Um número positivo elevado a qualquer coisa pode dar negativo? Não, a gente já fez várias vezes isso hoje. Agora vamos ver se você está esperto. 2 terços elevado a que número que dá 0? Que dá 1. Perdão, né? Dei resposta. X é igual a 0. Então a nossa solução aqui é o 0. Beleza? Vamos ver agora algumas de inequações aqui. Vamos fazer alguns exercícios de inequações. Ó. 5 elevado a x maior que 625. A ideia da inequação é a mesma da equação. Tentar escrever na mesma base, ó. 5 elevado a x, fatora 625. Por 5, 125. Por 5 de novo, 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. 5 a quarta. E aí agora, você vai comparar os expoentes. Porque a base já é a mesma. X, você vai comparar com 4. Pessoal, me ajuda aí agora, vai, me ajuda. Pessoal, como é que eu descubro se eu mantenho ou se eu troco o sinal? Toda vez que a base for maior do que 1, você mantém o sinal da desigualdade. Então, nossa solução, x pertence aos reais, tal que x maior que 4. Beleza? AB, 0,5 elevado a x, maior. E agora, hein? Como é que eu faço isso? Ó, eu vou usar a ideia que a gente fez na letra A. Você viu que deu 625, foi 5 a quarta? Então isso aqui é 0,5 a quarta. Porque 5 a quarta dá 625 e tem 4 casas decimais. Mas toda vez que você tiver dúvida, teve dúvida em número decimal, escreve esse número como fração, escreve esse número como fração. Aqui seria 5 sobre 10, você simplificaria, simplificando ficaria 1 meio. Aqui 625 sobre 10 mil, porque são 4 casas decimais. Simplificando ia dar 1 sobre 16. Tá? Agora tá na mesma base. Compara os expoentes, o x com 4. A gente mantém ou a gente troca? Você troca o sinal. Por que a gente troca? Porque a base está entre 0 e 1, é um número menor do que 1. Então a solução, x pertence aos reais, tal que x é menor que 4. Olha isso, π elevado a x quadrado menos x menor ou igual a π elevado a 6. Pessoal, já está na mesma base, só compara os expoentes, compara. Mantém ou troca? π vale 3,14, é maior do que 1, mantém. Então isso é x quadrado menos x menos 6 menor ou igual a 0, inequação do segundo grau. A inequação do segundo grau, a gente tem que achar as raízes e esboçar o gráfico. Raízes aqui, a soma menos b sobre a soma dá 1. E o produto dá menos 6. Então as raízes são 3 e menos 2, ó. Menos 2 e 3.
Concavidade para cima, porque é mais x ao quadrado. Antes do menos 2 é positivo, tá para cima. Entre eles é negativo, tá para baixo. E depois é positivo, né? Nós queremos o quê? Valores menores ou iguais a zero. É esse meio, é onde está negativo. Menor ou igual. Então a nossa solução, x pertence aos reais, tal que menos 2 menor ou igual a x, menor ou igual a 3. Tá? 0,00001 menor que 0,1 elevado a x menor ou igual a 0,01. Qual será a base boa? Por lógica que é o 0,01, é o 0,1, né? Observa comigo aqui, vai. 0,00001 é 0,1 a quinta. Por que a quinta, professor? Porque tem 5 casas decimais. 0,01 é 0,1 ao quadrado. Ó, nota que se tiver dúvida, transforma em fração. 1 sobre 10, 1 sobre 100, 1 sobre 100 mil. Aí você vai encaixando para pôr na mesma base. Ó, tá tudo na mesma base, vou comparar os expoentes. A minha pergunta é se eu vou manter o sinal ou se eu vou trocar. Eu vou ter que trocar, porque a base é 0,1, é menor que 1. Então menor vira maior, menor ou igual vira maior ou igual. Só que um detalhe. Se for uma prova discursiva, o cara não te dá a pontuação toda por deixar assim. Se for uma prova objetiva, não vai ter resposta assim. Por quê? Porque existe um padrão em que a gente sempre escreve do menor para o maior. Aqui a gente está escrevendo do maior para o menor. Isso é fácil de mudar. X maior ou igual a 2. X maior ou igual a 2. Quer dizer que o 2 é menor ou igual a x. X é maior ou igual a 2 é porque o 2 é menor ou igual a x. 5 maior do que x é porque o x é menor que 5. Então, solução. X pertence aos reais, tal que 2 menor ou igual a x, menor que 5. Certo? E agora, professor? Ó, raiz de 2 mais raiz de 5 menos raiz de 3 elevado a x maior que menos 1. Pessoal, não vou fazer conta nenhuma. Porque olha só, raiz de 2 é 1,4. Raiz de 5 é 2 e pouquinho. Raiz de 3, 1,7. Eu tenho certeza absoluta, só de olhar para o raiz de 5 e para o raiz de 3, que isso aqui é positivo. Porque raiz de 5 é maior do que raiz de 3. Ainda vai somar com raiz de 2, né? Vai ficar positivo. E um número positivo elevado a x. Um número positivo elevado a qualquer coisa tem que dar positivo. Se deu positivo esse lado aqui, ó, qualquer coisa positiva é maior que menos 1? Certeza. Então a solução é que pode ser qualquer x reais. X pode ser 0, 1, 2, 3, 1 milhão, que esse lado aqui sempre dá positivo. Se deu positivo é maior do que menos 1, tá certo. Tá bom? E a letra F, que a gente vai fazer igual a gente fez uma questão parecida lá na equação. Ó. 2 elevado a x menos 2 elevado a x vezes 2 menos 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado, que é 4. 2 elevado a x mais 3 é 2 elevado a x vezes 8. 2 elevado a x vezes 16 menor que 3 quartos. Já o melhor aqui, tá? Põe o 2 elevado a x em evidência. Vamos ver o que sobra? 2 elevado a x por 2 elevado a x dá 1. Menos 2 elevado a x vezes 2 dividido por 2 elevado a x dá 2. Menos 2 elevado a x vezes 4 dividido por 2 elevado a x dá 4. Menos 2 elevado a x vezes 8 dividido por 2 elevado a x dá 8. Mais 2 elevado a x vezes 16. 2 elevado a x dá 16. Menor que 3 quartos. Me ajuda na conta? 16 menos 8 dá 8. Menos 4 dá 4. Menos 2 dá 2. Mais 1 dá 3. 2 elevado a x vezes 3 menor que 3 quartos. Vou cortar o 3 com 3. 2 elevado a x menor que 1 quarto. Só que aí eu tenho que colocar esse 1 quarto na base 2. Quanto seria o 4 na base 2? 4 é 2 ao quadrado. Você está 1 quarto. 1 quarto é o inverso de 4. Para inverter, não é trocar o sinal do expoente. Então, ao invés de 2 ao quadrado, é 2 a menos 2. Tá na mesma base, vou comparar os expoentes, x e menos 2. Mantenho ou troco? Mantenho o sinal da desigualdade, porque a base é maior do que 1. X pertence aos reais, tal que x é menor que menos 2. Beleza? Bom, então vamos lá para os exercícios aí da apostila, né? Tá na página 148. Questão número 1. Considere as seguintes afirmações. Primeiro, a equação 2 elevado a x igual a 3 não admite solução real. Pessoal, muito cuidado aqui,
Porque a ideia que o cara quer que você tenha é, não dá para colocar na mesma base, então não tem solução. Não, não é assim não. Primeiro, esse 2 elevado a x, você concorda que pode ser uma função? Existe a função 2 elevado a x, ó, que foi até o exemplo que eu fiz na teoria lá de função exponencial, foi essa, né? 2 elevado a x, eu montei esse gráfico. Quando, por exemplo, x é 0, aqui dá 1. Quando x é 1, o y dá 2. Quando x for 2, o y vai dar 4. Aí você fala, não tem. Tem. Eu posso até não saber determinar ainda. Mas existe um valor em que o y é 3, que 2 elevado a ele vai dar 3. É um número entre 1 e 2. Qual? Não sei ainda. A gente vai aprender isso depois. Mas existe uma solução real, existe um x, ó, que 2 elevado a x vai dar 3? Existe, que é esse ponto aqui. Então o item aí está errado, porque ele falava não admite solução real. Está errado. Agora o item 2. A equação 4 elevado a x igual a 2 admite mais de uma solução real. Vamos tentar resolver. Equação exponencial, a ideia é colocar na mesma base, ó. 2 ao quadrado elevado a x igual a 2. Expoente do expoente a gente multiplica. 2 elevado a 2x igual a 2 elevado a 1. Igual aos expoentes. 2 elevado a x igual a 1. X é 1 meio. Então, tem apenas uma solução. Ele falou, admite mais de uma solução real. Errado de novo. Então, a 1 e a 2 estão errados. 3. A equação 5 elevado a x igual a 0 admite uma única solução real para tudo. A gente já fez isso várias vezes nos exemplos. 5 é um número positivo. Um número positivo elevado a x sempre tem que dar positivo. O cara está falando que é 0. Não tem jeito dele dar 0. Está errado. Está errado. E a número 4. A equação 3 elevado a x igual a menos 9 não admite solução real. 3 é um número positivo. Um número positivo elevado a qualquer coisa sempre tem que dar positivo. Você tem que dar positivo, não pode dar menos 9. Então não tem solução. E é o que ele fala, não admite solução real. Realmente não admite solução real. A única que está certa é a afirmativa 4. Então a alternativa que você vai marcar aí como resposta é a letra B de bola. Beleza? Questão 2, da Unifesp. Pesquisa feita por biólogos de uma reserva florestal mostrou que a população de uma certa espécie de animal está diminuindo a cada ano. A partir do ano em que se iniciou a pesquisa, o número de exemplares desse animal é dado aproximadamente pela função f de t igual a 750 vezes 2 elevado a menos 0,05t, com t em anos e t maior ou igual a 0. Determine com base nessa função em quantos anos a população de animais estará reduzida à metade da população inicial. Então ele quer saber qual é o t para que esteja reduzida a metade da inicial. Primeiro eu tenho que descobrir qual é a inicial. Para eu descobrir a população inicial, é no t igual a 0. F de 0. Vai, me ajuda para a gente fazer direto. Troca t por 0. 0,05 vezes 0 dá 0. 2 elevado a 0 dá 1. Vezes 750 é 750. Essa é a população inicial. Então ele quer saber qual é o t para que a população, para que o f seja metade da inicial. Metade de 750. O f, então, a população tem que ser 375. Igual a 750 vezes 2 elevado a menos 0,05t. Passo 750 dividindo, ó. 375 dividido por 750 é igual a 2 elevado a menos 0,5t. 375 por 750 é 1 meio. 1 meio é igual a 2 elevado a menos 0,05t. 1 meio é 2 a menos 1. 2 a menos 1 é igual a 2 elevado a menos 0,05t. Igualamos as bases, está na mesma base. Então agora iguala os expoentes. Menos 1 igual a menos 0,05t. Menos com menos dá mais. E eu vou multiplicar os dois lados por 100. 100 é igual a 5t. Quer dizer que o t vale 20. O t aí ele era dado em anos. Então são 20
anos para que ela chegue à metade da inicial. Beleza? Vamos lá, questão de número 3, questão da PUC, Rio, que diz: seja f de x igual a 4 elevado a x menos 6 vezes 2 elevado a x mais 8. Letra A, calcule f de 0. Pessoal, f de 0 é trocar o x por 0. Ó, f de 0, 4 elevado a 0, menos 6 vezes 2 elevado a 0 mais 8. 4 elevado a 0 dá 1. Menos 2 elevado a 0 dá 1. 1 vezes menos 6 dá menos 6, mais 8. 8 mais 1, 9. 9 menos 6, 3 é a resposta aí da letra A. Letra B. Encontre todos os valores reais de x para os quais a função f de x é igual a 168. Pessoal, eu tenho que igualar essa função, 4 elevado a x menos 6 vezes 2 elevado a x mais 8 a 168. Lembra que a gente já fez isso aqui nos exemplos? 4 elevado a x, dá para escrever na base 2. Lembra que 4 é 2 ao quadrado? 2 elevado a x elevado a 2. O certo seria 2 ao quadrado elevado a x. Só que expoente do expoente a gente multiplica. Então eu posso trocar os dois de lugar, o 2 e o x. Menos 6 vezes 2 elevado a x, passa para cá, menos 160, igual a 0. Observa comigo isso. Chama o 2 elevado a x de y e vira uma equação de segundo grau. Y quadrado. Menos 6y menos 160 igual a 0. A soma é 6 e o produto menos 160. Então as raízes aqui, os valores possíveis de y são 16 e menos 10. Que ó, o produto dá menos 160 e a soma dá 6, que é menos b sobre a. A pessoa não saberia fazer isso. Não tem problema, você faz o quê? Faz o Bhaskara. Problema nenhum, tem que dar a mesma resposta. Só que não existia y. Então 2 elevado a x é 16 ou 2 elevado a x é menos 10. Pessoal, 2 é um número positivo. Um número positivo elevado a qualquer coisa nunca pode dar negativo. A gente fez isso várias vezes hoje, né? E 2 elevado a x igual a 16. 16 é 2 à quarta. Então x é 4. X é 4. Ele pediu pra gente encontrar todos os valores de x. X é 4. Bom, e a letra C? Encontre todos os valores reais de x para os quais f de x é menor do que zero. Você quer que essa função aqui, essa função, seja menor que zero, inequação. Primeira coisa, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, usar o artifício. Ó. 2 elevado a x, vamos fazer aqui passo a passo. 2 elevado a x ao quadrado, menos 6 vezes 2 elevado a x mais 8 menor que zero. Chama o 2 elevado a x de y e escreve uma função aí, expressão de segundo grau. Só que nota que nessa expressão é uma inequação de segundo grau. A gente tem que achar as raízes e fazer o gráfico, né? Olha só, a soma é 6 e o produto é 4. Então os y aqui, as raízes seriam... o produto é 8, tá? As raízes seriam 4 e 2. Então quando eu vou esboçar o gráfico lá do y, meu gráfico seria concavidade para cima, passando no 2 e no 4. Analisa os sinais. Antes do 2 está para cima, é positivo. Entre o 2 e o 4, negativo. Depois do 4, positivo. Nós queremos valores menores que zero. É esse meio com bolinha aberta. Isso seria para o y. Seria assim, então, 2 menor que y menor que 4. Só que o pessoal não tinha y. Y era 2 elevado a x. Então, ó, 2 elevado a 1. Menor que 2 elevado a x menor que 2 ao quadrado. Inequação exponencial. Tá tudo na mesma base. Vou comparar os expoentes. 1x e 2. Perguntinha. Eu mantenho ou eu troco? Eu mantenho o sinal da desigualdade. Por quê? Porque a base é um número maior do que 1. Beleza? E aí o número 4, que pede sobre os números naturais. Sublinha isso aí, números naturais. Pertencentes ao conjunto de solução da inequação, é correto afirmar que sobre os números naturais. Então, primeiro, eu vou pegar isso aqui
e vou dar uma melhoradinha, porque não está na mesma base. A ideia não é pôr na mesma base? Pensei em base 2/3, algo do tipo. Por quê? 4 é 2 ao quadrado, 9 é 3 ao quadrado. Então pensei em 2/3 ao quadrado elevado a x. Aqui, ó, 4 sobre 9 elevado a x. Menor ou igual, 32 é 2 à quinta. E 243 é 3 à quinta. Então pensei em 3 em 2/3 à quinta. Expoente do expoente eu multiplico. 2/3 elevado a 2x menor ou igual a 2/3 elevado à quinta. Tá na mesma base. Tá na mesma base. A base é 2/3. Comparo os expoentes. 2x e o 5. Mantenho ou troco o sinal da desigualdade? Nesse caso a gente troca. Ao invés de menor ou igual, passa a ser maior ou igual. Por quê? Porque a base é menor do que 1, tá entre 0 e 1, a gente tem que inverter o sinal. Então x é maior ou igual a 5/2. X é maior ou igual a 2,5. Foi por isso que no enunciado ele estava falando que considere sobre o conjunto dos números naturais. Números naturais maiores ou iguais a 2,5. 3, 4, 5, 6 e por aí vai, certo? Pessoal, o maior, vamos ver as alternativas. Letra A. O maior deles é 2? Não. O menor deles é 2? Não. O maior deles é 3? O maior é 3? Não, o maior não. Letra D. O menor deles é 3? Correto. Resposta aí, então. Letra D de dado.